Olá a todos, eis-me aqui novamente, solo, para dar continuidade a esse projeto do Pod Lopes, que entra olimpicamente todas as quintas-feiras. Hoje, na verdade, eu quero tratar um tema atual, né? Até baseado numa notícia da mídia, né? É uma ideia séria essa, né? Uma notícia séria. Quero falar sem julgamentos, mas também sem passar pano. Saiu na mídia essa semana, né? Um caso que todos devem saber envolvendo os MCs, né? Não sei nem exatamente o que vem a ser MC, deve ser talvez mestre de cerimônia, né? São MCs influenciadores, né? Gente com milhões de seguidores ligados, né? Esses MCs, segundo investigações, a esquema de jogos ilegais, que movimentaram cerca de R$1 bilhão. Eu falei R$1 bilhão. É difícil a gente ter ideia dessa cifra, tá? Talvez, né, o orçamento de São Sebastião é R$1 bilhão, talvez o orçamento de Ilhabela já esteve próximo disso também. É um valor absurdo. Isso envolvendo esses jogos, né, essas bets da vida aí, tá certo? Muitas vezes enganando, é um vício na realidade, as pessoas têm vício em jogo, tá? E esse R$1 bilhão não é erro não, né? Não é distração, falou errado, não, é estrutura isso, cara. É uma estrutura, é uma organização. E aí eu te pergunto, isso começa onde exatamente? Começa no dinheiro? Começa na cabeça? Porque hoje a gente vive uma fase estranha pra caramba. Onde o cara não quer mais construir nada. Absolutamente nada. Ele quer chegar de uma maneira rápida. As organizações criminosas é embasado nesse princípio, né? De você ter algo, mas rapidamente e sem muito esforço na realidade, né? Esse é o princípio que leva aos piores costumes, né? As piores vicissitudes de um ser humano. A boa virtude é aquela que você tem um caminho a trilhar, né? E as portas são estreitas, as portas não são largas. E normalmente no mundo do crime é isso, as portas são mais largas, as facilidades são maiores, né? Talvez seja por isso que muitos garotos, né, que o crime organizado consegue cooptar muitos garotos, né, crianças, né, de, sei lá, 12, 13, 14 anos ou até mais jovem ainda, tá? Então chegar num lugar rápido, sem processo, sem caminho, sem base, sem estrutura. E quando alguém aparece aí, chega aí aparecendo, mostrando a internet, né, mostra na internet lá, sei lá, relógios caríssimos, carros importados, viagens, festas nababescas, luxo, viagens, vida fácil, né? O que acontece? Esses caras viram referência, né? Pior, viram referências para juventude, tá? Mesmo sem o cidadão, sem as pessoas saberem de onde que o cara veio, cara. Viram a referência. E aí entra o ponto que me incomoda muito, sempre me incomodou. Influência. O que esses caras estão influenciando? Ou a quem esses caras estão influenciando? Isso é preocupante, é uma pergunta. Porque hoje quem tem seguidor tem poder, né? Tem dinheiro, dinheiro gera riqueza, gera poder e mais dinheiro e mais dinheiro. Mas será que tem responsabilidade por trás disso? Ou virou assim, se eu ganho com isso, tá valendo, tá? Então, o cara, a gente costuma ir nas rodas, de repente, de amigos, discutir, pô, o cara ganhou isso, o MC não sei das quantas, tem isso, tem aquilo, cara. Tudo futilidades, tudo coisas vazias, absolutamente vazias. Eu não tô aqui para acusar ninguém. Não tenho, como falo para você, não tenho competência nenhuma para fazer isso. Eu sou falho como todas as outras pessoas. Eu estou nesse processo entre o nascimento e a morte, entre o início e o fim,
nesse processo chamado vida, mas cheio de falhas, cheio de erros. Então quem sou eu para julgar alguém, tá? Mas também não vou fingir que isso é normal, não pode ser normal. Eu nunca achei que isso fosse normal. Eu tenho certeza que você também, a minha audiência, não acha isso normal, tá? Porque quando você influencia milhões de pessoas, tá? Você não vende só um produto, tá? Você vende comportamento. Será que esse comportamento desses MCs ou de outros influencers também, de outros influenciadores, ele está de acordo com que a gente, eu não gosto de comparar, do que a gente julgue certo, de antecipação, de criar uma ansiedade na juventude ou nos seus seguidores, cara? Não vendemos só, eles não vendem só um produto, vendem comportamento, vendem ideia, vendem sonhos, e às vezes, muitas vezes vende ilusão, cara. Vende uma coisa que, de repente, eles não são. Será que eles estão felizes tendo todos esses bens, esses patrimônios? E a ideia do funk é ostentação. Eu estou ostentando, eu quero ter um relojão, quero ter carrão, quero ter viagens, iates, enfim, tá? E o problema não é só quem faz, então, os MCs da vida. É quem consome isso sem pensar, que pode ser os meus filhos, os meus netos, né? Os filhos dos meus amigos, o seu filho, tá? Porque a gente também, nós, né, enquanto sociedade, temos uma parcela de culpa nisso. A gente aplaude o resultado sem perguntar qual que foi o caminho, que caminho que o levou a esse resultado, tá? Será que foi um caminho correto, um caminho ético, um caminho sem pisar em ninguém, sem ferir ninguém? É o caminho das drogas, do tráfico de armas, né, do crime organizado de uma maneira geral. O crime organizado, ele mata, ele estupra, ele rouba. A organização não necessariamente, mas quem está na base faz isso, tá? A gente admira o dinheiro sem questionar a origem. E aí eu te digo uma coisa simples. Dinheiro rápido demais quase sempre cobra caro demais também. Tá? Não existe milagres, não existe almoço de graça, né? Tem muita gente que fala: ah, mas o cara veio da base, veio de baixo, venceu na vida. Beleza, mas venceu a que preço? Venceu como? Esse é o ponto. Porque não adianta sair de um lugar difícil e entrar num caminho errado, cara. O caminho das drogas, do crime, do dinheiro fácil, né? Da jogatina, dos jogos ilícitos de uma maneira geral. Porque isso tudo está envolvendo alguma esfera mais organizada que está ganhando dinheiro. Se esses caras movimentaram 1 bilhão, alguém ganhou mais de 1 bilhão aí nesse movimento todo aí. Você pode ter certeza disso. Isso não é vitória, né? Essa ideia é só mudança de cenário. E outra, 1 bilhão de reais não é brincadeira. Isso não acontece sozinho, isso envolve uma estrutura, uma organização e muitas vezes gente que sabe exatamente o que está fazendo. Você pode ter certeza disso, né? Em todo o sistema há um líder, há uma cabeça, um cérebro, pessoas que sabem exatamente o que estão fazendo e a quem estão manipulando. Então não dá para tratar isso com uma ingenuidade sempre. Ah, o cara é MC, não estudou direito, veio da base. Cara, não dá. Agora eu quero ir um pouquinho mais fundo. Porque isso aqui não é só sobre MC, não é sobre influencer, é sobre gente, é sobre nós, inclusive. É sobre o que a gente está valorizando, sobre o tipo de referência que a gente escolhe para nós e para os nossos filhos, né? Será que o fato da gente não ter muita cultura, muito conhecimento, muito esclarecimento é justificativa? Será? Tá? Hoje parece que o caráter ficou em segundo plano. As virtudes, o bom comportamento, as boas condutas, a ética, a boa prática, a honestidade, a correção. O que importa é o resultado. Se tem dinheiro, tá tudo certo. Pô, o cara tem dinheiro pra caramba, Elon Musk. Cara, não é por aí. Se ostenta,
virou exemplo. É o funk ostentação, que eu sempre costumo dizer para meus amigos. Se viraliza, virou verdade. Viral, verdade. Mas deixa eu te falar, a vida real não funciona assim não, cara. Não pode funcionar dessa forma, não deve funcionar dessa forma, porque a conta chega, a conta sempre chega, e quando chega não tem seguidor que o segure, tá? Ninguém, não tem. Então talvez a reflexão aqui seja simples, muito simples, né? Nós queremos o resultado rápido ou queremos construir algo que se sustente, algo sólido, algo que tenha base, que se mantenha em pé? Porque tem uma diferença grande entre parecer que venceu e realmente ter vencido. Vencer com luta, com sacrifício, seguindo o caminho, né? As agruras desse caminho, os obstáculos que aparecem nesse caminho, né? Aí é difícil, mas é legítimo, tá? É verdade, é natural, é lógico. Aí fica a reflexão, como eu sempre digo, menos aparência e mais essência, mais conteúdo, mais peso, mais bagagem, mais caráter. É simples assim, cara. Então, o que nós queremos de fato para o futuro? Se a gente quer isso, paciência. É questão até de aceitação, né? Eu costumo dizer que, eu não costumo dizer que a minha época era isso, era aquilo, que era melhor, ou era... Cara, a época melhor é aquela que a gente vive, né? Então, qual que é o que a sociedade atual, o que as pessoas atualmente estão escolhendo para o futuro? Se é isso, que mal há, né? Até pelo fato da gente ter um período muito breve, muito curto aqui, porque tudo mais são regras, são convenções, né? Mas a gente vive numa sociedade, né? Então tem gente boa, tem gente ruim, tem gente rica boa, tem gente pobre que não vale um ovo, né? Tem preto, tem branco, tem japonês, tem índio, tem gente de todo tipo, de toda sorte aqui, né? Cabe nós escolhermos o que a gente quer para a nossa vida, né? Conversei com vocês semana passada sobre o estoicismo, né? Da quase aceitação mesmo das diferenças e aceitação daquilo que você não pode mudar, que não está no seu controle, né? Mas alguma coisa nesse sentido, pelo menos a educação dos nossos filhos, isso está sob o nosso controle, né? Então, o que nós queremos de fato para os nossos filhos? Fica essa pergunta aí. Um grande abraço a todos. Espero todos vocês sempre, todas as quintas-feiras aqui no Pod Lopes. Obrigado, gente.